Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Memphis Depay, Corinthians vendendo transmissões de jogos para a Holanda, como assim? Vamos falar também sobre o que o Corinthians evoluiu após o jogo entre Corinthians e Fortaleza. Será que Marquinhos do PSG também pode ser jogador do Corinthians? E Romero, renova ou não renova? Fiel, o vídeo tá cheio de informações, hein? Peço para você humildemente ficar até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, porque aqui trazemos vídeos diariamente para vocês. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir aqui para vocês 1000 desculpas. Aqui na minha cidade, na minha região, a gente teve um pane aqui na internet, pelo menos na operadora que eu uso, e ficamos aqui 2 dias inteiros sem internet, tá, fiel? Nem consegui assistir o jogo aí entre Corinthians e Fortaleza, tive que acompanhar apenas os melhores momentos. Mas já voltamos normal e melhor, voltamos com a programação normal agora com o vídeo cedo e um na parte da tarde a partir da manhã. Correto, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians porque o Timão está vendendo, aliás, já vendeu direitos de transmissão para a Holanda, para toda vez que o Corinthians for mandante nos jogos no Brasileirão. Mas como assim, corintianeiro? Isso é o efeito Memphis Depay, fiel. Memphis Depay lá na Holanda é um ídolo, assim como o Ronaldo é para o Brasil. Não estou comparando o Ronaldo e Memphis Depay, pelo amor de Deus, os dois estão ano-luz aí, futebolisticamente falando, tá? Mas é o efeito que o Memphis Depay está gerando já no Corinthians, retornando. É isso que o Corinthians espera com o jogador, não só nos ajudar futebolisticamente falando, mas também nos ajudar aí com essas cotas de televisão, com propagandas e detalhe, tem informações que o Corinthians está negociando com mais 3 países diferentes por causa do Memphis Depay, que realmente é um jogador rodado, um jogador de Copa do Mundo, um jogador aí muito glorificado dentro do Brasil e fora dele, por isso está gerando essa repercussão toda. Lembrando que já está vendendo muitas camisas também, batendo recorde de vendas de camisa do Memphis Depay, tá, fiel? Quero que vocês comentem sobre isso, o quanto isso pode ser bom para o Corinthians, o quanto o Corinthians arrecada sobre isso. Isso a parte financeira, tá, fiel? Já na parte futebolística, o Memphis Depay está evoluindo a cada jogo, está pegando o ritmo de jogo a cada jogo e melhor, jogou muito bem contra o Fortaleza, deu um passe, pagou para o Pedro Henrique, que pelo amor de Deus, ele domina aquela linda bola do Garro, que para mim hoje é um dos nossos melhores meio-campistas do Brasil. Ele domina, ele tira, corta e rola para o Pedro Henrique só rolar para dentro do gol, certo, fiel? Então Memphis Depay evoluindo futebolisticamente, nos ajudando e vai evoluir muito mais e nos ajudando a vender também cotas para televisão, ajudando na venda de camisas. É o que o Corinthians esperava desse jogador. O Corinthians tem aí o combinado com a Sport da Sorte em ajudar a bancar o atleta e mais, tá, fiel? O Corinthians também espera que o próprio atleta consiga pagar ele ou pelo menos ajudar a pagar metade dele com o arrecadamento que ele possa trazer aí para o nosso Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Já sobre o Romero, fiel, existe a possibilidade, Fabinho Soldado já está em contato com os agentes do Wendel Romero para uma possível renovação de contrato. É isso mesmo. O contrato do Wendel Romero vence no final do ano agora, tá, fiel? Vencendo no final do ano, o Corinthians tem a possibilidade de renovar ou não. E como o Romero vem numa boa fase, é lógico que o Corinthians está tentando a sua renovação. O que está pegando aí nestes termos, tá? Fiel, desculpa o suor, cara, vocês não têm noção do tanto de calor que está fazendo aqui na minha cidade, aqui interior de São Paulo. Cara, tá muito, muito quente. Se eu ligar o ventilador aqui, o ruído vai nos impedir de ter um áudio legível, tá? Então eu espero aí que vocês compreendam esse suor aqui. Mas suor é trabalho, né, fiel? Então vamos que vamos, tá? Em breve a gente coloca um ar-condicionado aqui com a graça de Deus. Então, fiel, o Romero, ele está próximo de renovar o seu contrato. O que eu tenho medo é que ele pode causar o mesmo efeito que causou na época do Andrei Sanches. Quem lembra aí que o Andrei Sanches colocou o Romero para treinar separado? Porque ele pediu um absurdo para continuar no Corinthians, um aumento salarial absurdo. E pior, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu vi em alguns canais aí que se o Romero quisesse renovar com o Corinthians teria que diminuir o salário do Romero por causa da idade e que teria que ser assim, pelo um bom planejamento do Corinthians. Eu tô aqui para falar com vocês e queria saber a opinião de vocês, porque eu discordo totalmente. O Romero hoje está sendo um jogador muito importante,
tá fazendo gols importantes e eu discordo com essa alternativa do Romero ter que renovar com o Corinthians, ter que diminuir o salário para renovar. Eu acredito que se não for para aumentar um pouco, mas continuar do mesmo jeito, tá? Romero, vamos renovar mais um ano? Vamos renovar mais 2 anos? Mas vamos continuar no mesmo salário? Ou vamos aumentar um pouquinho? Porque o atacante está numa ótima fase. Sim ou não, fiel? Verdade ou mentira? Você está jogando muita bola, então como que você vai reduzir o salário do atacante? Aí tem razão do atacante reclamar, tá, fiel? Então, eu não concordo com a opinião de outros canais que falam que o Corinthians tem que reduzir o salário do Romero. Mas eu quero saber a sua. Vocês acham que o Corinthians ele deve reduzir, deve aumentar, deve permanecer na mesma? Essa possível renovação com o Wendel Romero, que vem fazendo gols importantíssimos aí com a camisa do Corinthians. Fiel, comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, sobre Copa do Brasil, o Flamengo veio com um miguezinho na CBF, dizendo que para a CBF adiar o jogo. Por quê? O Flamengo vai ter vários jogadores convocados para a seleção brasileira. Lá tem, não só seleção de todo o país, né, Fiel? Porque lá tem De La Cruz, tem Gerson, tem Léo Ortiz, tem Arrascaeta, tem muitos jogadores. Nas contas que eu fiz, eu não vou lembrar o nome de todos, mas cerca de 7 a 8 jogadores o Flamengo pode perder na primeira partida de decisão da Copa do Brasil de semifinal diante do Corinthians da Fiel. Obviamente que para isso que seja aceito tem que ter o sim do Corinthians e o sim da CBF. E o Corinthians já se pronunciou dizendo que não. O Corinthians ele não aceita adiar o jogo para o Flamengo ser beneficiado. E o Corinthians está de parabéns e aqui vai minhas palmas, tá? Nossa, corintianeiro, mas por quê? Primeiramente, o Memphis Depay ele não foi inscrito por lei da CBF. E nenhum time aceitaria o Corinthians escrever a nossa melhor contratação no ano. A nossa contratação mais cara, que é o Memphis Depay. Então como que a gente vai contratar o jogador? Como que a gente vai escrever o jogador? Se nenhum clube aceita, se a CBF não aceita, agora o Flamengo que vai ter vários jogadores, não, vamos adiar isso aí? Não, Fel, já teve o não do Corinthians. E se a CBF tentar passar por cima, porque a CBF adora ajudar o Flamengo, a primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é não entrar em campo, tá? Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque tem que ter o sim do Corinthians, tá, Fiel? Tem que ter o sim do Corinthians. E o Corinthians, obviamente, que já falou que não aceita. E está certinho. O Corinthians foi comprar o Mateuzinho do Flamengo, passou por uma humilhação deste tamanho. Olha, eu vendo para vocês, mas vocês estão aí com crise financeira, eu vou assinar trocentas cláusulas contratuais aqui, que se vocês não pagar, eu vou cobrar um juro altíssimo de vocês. Então o Corinthians está certíssimo em não aceitar de forma alguma adiar esta partida do jogo diante do Flamengo, tá, Fiel? E isso nos beneficia muito, porque o primeiro jogo é lá no Rio, o Flamengo vem de uma crise futebolística, o Corinthians vem de uma ascensão futebolística e o Corinthians pode levar vantagem nessa história de convocação para a seleção brasileira, empatando lá ou quem sabe trazendo uma vitória do Rio para a gente decidir aqui em casa, tá? Lembrando que o Flamengo é um bom time sempre e a gente tem que respeitar tanto o Flamengo quanto a torcida do Flamengo, mas essas questões futebolísticas eu acredito aí fortemente que o Corinthians ele deve seguir essa etapa, ele não tem que aceitar de forma alguma e eu quero saber a opinião de vocês referente a este assunto. Vocês acham que ele tem que aceitar? Vocês acham que não? Comentem porque eu quero saber muito a sua opinião e vou responder todos os comentários, tá, Fiel? E quero trazer uma informação para vocês aqui, antes de entrar em mais detalhes do Timão, sobre o mercado da bola, tá? Recentemente agora, o Samir Carvalho, do Café do Setorista, que é um dos canais mais importantes do Corinthians aí do YouTube, tá? Eu não tenho importância aqui, Fiel, de elogiar canais alheios, canais terceiros, porque eu respeito canais de todo mundo. Muitas pessoas não respeitam o meu, mas eu respeito canais de todos e dou crédito para todo mundo. As pessoas só não dão créditos para mim e olha que eu já cansei de cravar jogador aqui neste canal, graças a uma bênção de Deus e as pessoas com quem eu tenho oportunidade de trabalhar. Mas enfim, o canal do Samir Carvalho trouxe a informação que o Corinthians sonha em trazer o Marquinhos para 2025. Quero deixar frisado para vocês que em nenhum momento o Samir Carvalho cravou que o Corinthians está negociando ou que vai fazer proposta. Diz que é um sonho do Corinthians e o Corinthians pode ser que tente a contratação do Marquinhos. Lembrando que ele já jogou no Corinthians, é corintiano, já declarou isso e foi para a Europa muito cedo, desde 2012. Lembrando que o PSG ele está desfazendo de todos os seus medalhões, tá, Fiel? E o Corinthians
pode ser que vai investir no Marquinhos. Agora, informação do canal do Corintianeiro, eu não sei se o Corinthians vai conseguir contratar o Marquinhos, porque o PSG renovou com o Marquinhos em 2023. Então, se o PSG não tivesse, vamos dizer assim, a intenção de continuar com o Marquinhos para a sequência do campeonato, jamais, eu repito, jamais o PSG teria renovado com o Marquinhos no ano passado. Só se acontecer algo muito assim, o jogador quiser sair. Então eu acho que esse sonho do Corinthians, o Corinthians pode até tentar uma conversa com o jogador, mas eu acho que não será muito bem aceita porque o PSG renovou com ele no ano passado. Se o PSG tivesse essa intenção de não renovar com o Marquinhos, jamais ele teria renovado com o ano passado, deixava a bola rolar para ele não ter que pagar nenhum tipo de multa contratual para o jogador se o PSG quisesse desfazer do zagueiro Marquinhos, que é um baita de um zagueiro. Fora que nos últimos 5, 6 jogos, tá, fiel? Ele foi 4 jogos como titular do PSG. Então é titular absoluto. Os outros jogos foi questão de poupar mesmo, por isso ele não foi titular. Segue nos planos do PSG. Eu acredito que o Marquinhos deve ser carta fora do baralho em 2025, tá? Mas eu quero que vocês comentem. Vocês acham que compensaria o Corinthians contratar o Marquinhos? Vocês acham que não compensaria? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês referente a este assunto, tá, fiel? Vamos falar agora também um pouquinho sobre a evolução do Corinthians, tá? O que o Corinthians trouxe desse Corinthians e Fortaleza aqui. Lembrando, fiel, olha, eu chego a arrepiar, tá? O Corinthians... Nossa, cara, isso aqui tá parecendo uma sauna, tá brabo, tá, fiel? O Corinthians, ele... Cara, eu tô arrepiado, sério. Tanta bola que o Yuri Alberto jogou diante do Fortaleza. Eu tô até na dúvida aqui agora, cara. O Yuri Alberto, a gente tá cansado de falar que ele não é centroavante, ele é atacante de ponta, ele é segundo atacante. Vocês veem a velocidade que ele impõe com a bola dominada nos pés, indo pro corredor, dentro da área. Cara, é impressionante a velocidade que o Yuri Alberto tem, ele é muito rápido. Deu o passe para gol, deu o passe também pro segundo gol do Corinthians, e que o Romero bate, o goleiro espalma, o Coronado faz. Cara, é muito importante essa evolução do Yuri Alberto, tá? Por quê, corintianeiro? Porque é um jogador que chegou com status para arrebentar no Corinthians, infelizmente não conseguiu emplacar um bom futebol. Mas quem sabe agora o Ramon Dias, vendo essa evolução do Yuri Alberto, não consegue dar mais oportunidade para o jogador enfiado nas pontas, já que o Memphis Depay é um centroavante nato, tá? Quem sabe aí o Yuri Alberto não consiga essa evolução e consiga permanecer no Corinthians a partir de 2025, que seria um jogador muito importante para nós. Certo, fiel? Eu quero que vocês comentem sobre a evolução do Yuri Alberto, se vocês acham que tem razão dessa evolução do jogador atuando pelas pontas ou não, ou se vocês acham que realmente o Corinthians deve desfazer do jogador. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, tá, fiel? E lembrando que o Igor Coronado está batendo um bolão no Corinthians. Cara, como o Igor Coronado evoluiu no timão. É impressionante tanta bola que o Igor Coronado está jogando assim. Um dos nossos meias que ganha mais de 2 milhões de reais mensais, um meia muito importante para o Corinthians, teve sua fase de lesão, teve dengue também, que ajudou a cair de produção, só que é um jogador que está pegando agora mais ritmo de jogo. Ele pegando mais ritmo de jogo, ele está jogando muito melhor, que é o que ele está pedindo, que é espaço no Corinthians para esta evolução. E agora, com o ritmo de jogo adaptado ao Brasil, está sendo um baita, repito, um baita de um atleta. E jogando o Igor Coronado e Rodrigo Garro junto, cara, e Memphis Depay, o Corinthians tem tudo para ser campeão das duas Copas, tanto da Sul-Americana e tanto da Copa do Brasil. Obviamente que na Copa do Brasil o Memphis não pode atuar, mas o Corinthians tem chance de ser campeão nas duas Copas. Eu acredito que Corinthians e Flamengo, com todo o respeito do mundo ao Atlético Mineiro e Vasco, eu acredito que é final antecipada. E aí, na Sul-Americana também eu acredito que o Corinthians faz uma final antecipada se for Corinthians e Atlético Paranaense, tá, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a todos esses assuntos mencionados aqui neste vídeo, tá, fiel? É muito importante a opinião de vocês. Neste canal não vou permitir que vocês fiquem no vácuo. Desculpa o último vídeo não ter respondido ninguém. Tivemos essa pane na internet e foi impossível trabalhar realmente, tá? Peço humildemente para vocês não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever neste canal e amanhã, fiel, 10h30, 11 horas da manhã, o vídeo do Corintianeiro já está no ar, bombando aí para vocês, com todas as informações do Corinthians. Detalhe,
tem informações do mercado da bola importantíssimas para trazer para vocês a partir de amanhã, às 11 horas da manhã. O meu muito obrigado por tudo mesmo, tá, fiel? Queria trazer esse bate-pronto aqui para vocês. Tamo junto e vai Corinthians!